Galerinha, cá estou eu com a camiseta da seleção de novo, com as camisetas do Real Madrid aqui. E, enfim, não era o vídeo programado para essa semana, mas eu gostaria de falar um pouco sobre Bitcoin. Bitcoin a 111 mil dólares, como diria nosso Adriano Imperador. Hoje tem Habibs, pô. Não sei nem se eu vou editar esse vídeo, vai ser super curto. Gostaria de falar algumas coisas. Inclusive, eu falei no meu Insta pessoal, né, dia 5 de outubro de 2024, o Bitcoin estava a 341 mil reais. Bom, hoje eu olhei pela manhã, ele estava a 626 temers, enfim, chame como quiser, esse dinheiro de banana chamado real. É, Até uma dica, né? Poxa, teve o cruzado, novo cruzado, uma boa dica talvez seria novo real, novo cruzado, novo de novo, é, porque 2026 está aí, Lula vai soltar gasto público, né, como se não houvesse amanhã, e o fiscal. Adeus, fiscal. Escândalo do INSS, no primeiro dia, né, a Tebet falou que a gente não vai pagar. Não, tranquilo, tranquilo. Caso necessário, o governo vai complementar. Sim, então nós não vamos pagar. Ou imprime dinheiro e gera inflação, ou gera gasto público e o governo não tem superávit, financia isso aí e endivida bebê. É, Segundo a Simone Tebet, isso é belo, justo e moral. Que ministra nós temos, né? Não vamos pagar isso aí. Primeiro dia de apressão aprenderam 1 milhão e o resto? O resto sai da nossa conta. Então, a primeira lição que eu gostaria de passar para vocês é que, poxa, Bitcoin é mais que o dólar. Né? Cedo ou tarde o dólar irá convergir para Bitcoin. E o dólar é como se fosse um real menos real. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos ele imprime e ele imprime e ele imprime. Ele fez isso na pandemia, né, de tanto que o governo gasta na pandemia foi a corda no pescoço. Então a solução, mais uma vez, né, para esses keynesianos é imprimir mais dinheiro, jogar mais dinheiro e salvar a economia. Eles não percebem que a cada vez que eles fazem isso, a próxima crise será muito pior. Ou você tenta parcelar essa conta no crédito e vai pagando com superávit ao longo do caminho, né? Mas nunca é assim. A solução de 2008, bom, foi uma crise gerada por excesso de alavancagem no sistema financeiro. E aí o governo decidiu imprimir dinheiro para salvar os bancos. Too big, too feio. Inclusive, em 2008 nasceu um gênio, né, pelo menos nós o conhecemos a partir daí, chamado Satoshi Nakamoto. Aqui no Brasil nós temos... provavelmente Satoshi Nakamoto não é brasileiro, não sei quem que é, não quero saber. Se eu souber, jamais vou te falar. Esse cara é simplesmente um gênio, ele criou o Bitcoin e deu a nós essa liberdade, belo, justo e moral. E aqui no Brasil a gente tem o Haddad só que imposto. É isso. Tava dando um girinho pelo mercado, pelas notícias. Né? Uma notícia boa, quatro, se não me engano quem postou a matéria foi a Livecoin, se eu achar a matéria eu vou deixar aqui no comentário. 4 de 5 norte-americanos, né, defende que o governo dos Estados Unidos deve vender ali até cerca de 10% das reservas em ouro para comprar mais Bitcoin. Belo, justo e moral. Enquanto no Brasil a gente discute moedinha do BRICS, discute não usar o dólar, tenta tributar Bitcoin, a coisa que é linda. Inclusive hoje, né, o Haddad colocou imposto, né? Haddad só que imposto como sempre. Dali, IOF. Demorou, Haddad, demorou. Luan, e os juros Brasil? Cara, não vai cair tão cedo, né? O Lula entendeu que quem olha os juros já não é a base do eleitor dele. Então, dane-se os juros, bora pra cima do fiscal, compra de voto, luz pra todo mundo, gás pra todo mundo, ninguém trabalha, 25 milhões que empregam é empregado e isso aí não existe mágica, pessoal. Isso aí vai ter que ser financiado por alguém e por quem gera emprego ou por quem tem um emprego e rala todo dia. Então, Bitcoin é a sua proteção. Não só porque os Estados Unidos pretende vender o ouro, não só porque no longo prazo
né? Tende a ser uma moeda estável. Como eu disse, o real a gente gasta demais e de tempos em tempos a gente tem cruzado o real, tem que trocar o nome da moeda porque a moeda já não vale mais nada. O dólar funciona de maneira similar, só que numa velocidade bem menor, né? Por isso que é a moeda da economia mundial. Porque se fosse o real, não dá. A gente não tem um mínimo de estabilidade, não tem um mínimo de controle fiscal, não tem. Enfim, tem corrupção, é o que há. Inclusive, o CBF, não estraga minha festa, não. Para de ser um pouquinho corrupto e dar o Hexa pra nós. Quem sabe com a esperança do Hexa a gente não resolve mudar outras coisas também. Ou não, né? Às vezes é só pôr em circo. Fica aí essa reflexão. Comenta aí nos comentários. Comenta aí o que você acha. E, bom, 4 entre 5 norte-americanos defende vender 10% do ouro para comprar Bitcoin. No dia 5 de outubro de 2024, eu postei no meu Instagram que os bancos centrais, governos, iam soltar ali liquidez à torta e à direita. E a gente vê isso, né? O Fed, antes de ontem, salvo engano, tentou vender os títulos norte-americanos no mercado e azedou. Faltou liquidez. Ao faltar liquidez, o que aconteceu? Assim como em 2008, o Fed tirou grana do bolso e salvou o mercado. Eles nunca aprendem. E toda vez que acontece isso, toda vez que o governo imprime mais dinheiro, o dinheiro funciona como qualquer outro bem na economia. É tão simples, gente, oferta e demanda. Se você tem mais oferta, o que acontece é que o preço cai, não tem milagre. Isso que a impressão de dinheiro causa é mais inflação. E quanto maior é a inflação e quanto maior o governo provocar esse tipo de coisa, mais Bitcoin sai vencendo. Ainda mais para nós aqui brasileiros, né? Bitcoin em real sempre vai bater recorde atrás de recorde, não é nenhuma novidade. E então, enfim, postei lá, Fed começou a injetar liquidez e também em seguida desse post eu falei, olha galera, a China tá imprimindo, o que justifica a alta até aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mais elaborado, vou colocar o gráfico do M2 da China, do balanço do Fed, mas o fato é, Fed voltou a soltar a porva. E a China já está fazendo isso há um bom tempo. Europa, aquilo lá não tem solução, é uma bagunça. Então, eles vão aprender e fazer uma reforma como fez a Argentina? É óbvio que não, eles nunca aprendem. Eles vão imprimir mais para salvar o mercado. E com isso, toda vez que você joga mais dinheiro em circulação, teu dinheiro vale menos, é mais inflação, é você e eu que paga por isso. Quer dizer, eu não mais. Por quê? Porque a solução Satoshi Nakamoto já deixou para nós. Para terminar com mais uma notícia boa, aqui no Brasil é só Carlo Ancelotti, mas é rezar para a CBF não estragar com a festa. Bom, outra notícia boa é que quando a gente busca Bitcoin no Google Trends, você basicamente está olhando o que os demais investidores não, as demais pessoas estão pesquisando no Google. O varejo está de fora da festa, então é basicamente o mercado institucional, são grandes players comprando. E o que isso significa? Isso significa que a festa vai muito além. Vamos aguardar, deixa os bancos centrais imprimirem, deixa as moedas fiat de estado desvalorizar e com isso o Bitcoin só sobe. É isso. Chegou meu bebê reborn, eu vou fazer um vídeo sobre o bebê reborn, INSS e toda a bagunça, toda essa cortina de fumaça que rola no Brasil e para que a gente esqueça a Previdência. Então esse é o vídeo que está programado para essa semana, mas resolvi abrir a câmera e falar um pouquinho sobre Bitcoin porque é a única coisa que nos anima fora Carlo Ancelotti. Deixa seu like, inscreva-se no canal, comenta no meu vídeo. Pô, meu canal é pequeno e agora eu tô desempregado, então me ajuda. Me ajuda a aumentar o alcance do YouTube, vai? Por esse vídeo é isso, um beijo, até logo.